Boa noite, igreja, paz do Senhor. Vamos dar início a esse nosso culto de ensino da palavra. Não podemos nos reunir presencialmente, mas nós seguimos, com os cultos de forma online, Então eu peço que você acompanhe pelas redes sociais, que você acompanhe as redes sociais da igreja, os cultos que estão sendo transmitidos. Amém? E que você não se desanime, com esse tempo de dificuldade, que você não esteja afastado, ainda que não possamos estar juntos presencialmente, mas que você não esteja afastado. Vou pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 15, a partir do verso 1, diz assim: Quem, Senhor, habitará na tua tenda? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensível e pratica a justiça, e do coração fala a verdade, que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem contra ele aceita nenhuma afronta. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas que honra os que temem ao Senhor. Aquele que, embora jure com dano seu, não muda, que não empresta o seu dinheiro a juros, nem recebe peitas contra o inocente. Aquele que assim procede nunca será abalado. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai querido, porque, Senhor, mesmo não podendo, Senhor Jesus, estarmos reunidos presencialmente, Senhor, o Senhor está conosco, Pai. Mesmo, Senhor Jesus, não podendo, Senhor, estar com os irmãos na igreja, Pai querido, a sua palavra continua sendo pregada, continua sendo transmitida, Senhor. Por isso, meu Pai, nós te pedimos, Senhor, faça-se presente neste local, Senhor Jesus. Faça-se presente, Pai querido, na casa de cada um, Senhor Jesus, que está acompanhando, Pai. Senhor, nós pedimos, Pai querido, que o Senhor cuide de nós, Pai. Cuide da nossa igreja, Senhor Jesus. Cuide, meu Pai querido, para que ninguém se desvie, Senhor Jesus. Pai, que nós possamos olhar apenas para Ti, Senhor. Que nós possamos olhar apenas para aquilo que o Senhor tem feito por nós, meu Pai. E que, Senhor, que nós não nos desviemos, Pai. Senhor, eu peço, meu Pai querido, que o Senhor prepare os nossos ouvidos, meu Pai querido, prepare o nosso coração, Pai, e que estejamos atentos, Senhor Jesus, ao que vai ser ministrado, Pai. Que estejamos, Pai querido, com os nossos olhos e ouvidos abertos, meu Pai querido, para ouvir a Tua palavra, Pai. Desde já, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela palavra que será ministrada, Senhor. Em nome de Jesus, amém. E se você tiver algum pedido de oração, você pode estar entrando em contato conosco através do número 94788-8185, Vou repetir para vocês, é 94788-8185. Então, coloque lá o seu pedido de oração, para que a igreja esteja orando junto com você, E pelos pedidos da sua família. Irmãos, quando o pastor pediu para mim fazer a abertura do culto, eu lendo este salmo que eu li para vocês, a gente percebe que é dado para nós diversos exemplos de como podemos ser homens de Deus, Na minha Bíblia, esse é o título, desse capítulo, Homem de Deus. Então, no versículo 2 ele fala: Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda irrepreensível e pratica a justiça, e do coração fala a verdade. Então, que nós sejamos esse homem de Deus, que nós sejamos esse exemplo de homem de Deus, que sejamos irrepreensíveis, que praticamos a justiça, que possamos ser esse exemplo para que o mundo veja, o que é ser um homem de Deus. E é apenas quem vai mostrar isso para o mundo, que como ser um homem de Deus, somos nós, cristãos. No finalzinho do versículo 5 ele fala: aquele que assim procede nunca será abalado. Nesse momento a nossa igreja tem passado por as famílias da nossa igreja, nós temos a notícia de que tem
temos muitas famílias que têm adoecido, né? Por causa dessa Covid-19, né? Mas que nós tenhamos em mente que somos homens de Deus e que não seremos abalados. Não é uma doença, né? Não é uma situação como essa que pode abalar a nossa fé, que pode abalar a quem nós somos, né? Então, que sejamos esse homem de Deus. Vamos participar agora do momento de louvor. Graça e paz, igreja. Tudo bem com vocês? Vamos louvar ao Senhor nessa noite. Vamos exaltar ao nome dele. Amém? Ele é exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Amém, igreja. Vamos agora ter um momento de oração, né? Onde nós vamos lembrar das nossas famílias, das famílias da igreja, não é? Peço para que você, se tiver algum pedido de oração, mais uma vez, deixe lá no recado no WhatsApp ou coloque na descrição do Facebook que o pastor tem acompanhado e nós estaremos orando pela sua família. Amém? Então, vou pedir para que vocês me acompanhem nessa oração. Senhor, nós te agradecemos, meu Pai querido, pelo momento de louvor, pelo culto, meu Pai querido, que nós continuamos, meu Pai querido, adorando e louvando ao Senhor, Senhor, mesmo em meio a essa pandemia, Pai. Senhor, nós nos lembramos deste momento, meu Pai querido, de cada família, Senhor Jesus, da igreja, de cada família desse país, meu Pai querido, que tem passado por um momento de dificuldade por conta dessa pandemia, por conta dessa doença, meu Pai, que veio para nos afastar, que veio para nos separar, Senhor Jesus. Então, Pai querido, nós pedimos que o Senhor, meu Pai querido, possa estar conosco em meio a essas dificuldades, Pai. Que o Senhor possa estar com cada família, Senhor Jesus, que tem passado por essa aflição, meu Pai querido. Ah, Senhor Jesus, nós pedimos, meu Pai querido, especialmente pela vida da família do nosso pastor Joaquim, Senhor Jesus. Que o Senhor possa
confortá-los, meu Pai querido, que também foram, meu Pai querido, acometidos por essa doença, Pai. A Raquel tem ficado mal alguns dias, meu Pai querido, mas graças a Deus nós temos notícias que ela já vai se recuperando, meu Senhor Jesus. Nós pedimos, meu Pai querido, que o Senhor cuide da saúde física dela, meu Pai querido, que o Senhor esteja com a Raquel, meu Pai, que o Senhor esteja, meu Pai querido, neste momento, meu Pai querido, cuidando da saúde física dela, meu Pai. Pedimos que o Senhor, meu Pai querido, esteja ao lado dela, meu Pai, que ela possa sentir a Tua presença, Senhor Jesus, que ela possa, meu Pai querido, saber que mesmo em meio à doença, o Senhor é conosco, meu Pai querido, e que ela possa, Senhor, sentir a Tua mão, meu Pai querido, sobre a vida dela, meu Pai. Cuida da família do nosso pastor, Senhor Jesus. Cuida do pastor Joaquim, Senhor, para que ele, Senhor Jesus, possa sentir, meu Pai querido, que o Senhor é com ele, que ele é um homem de Deus, é um exemplo para nós, meu Pai querido, que ele é, meu Pai, o nosso guia, que ele é o anjo da Tua igreja, meu Pai querido. Ah, Senhor Jesus, cuida da vida dele, meu Pai querido, do pastor Joaquim, Senhor. Senhor, que ele possa sentir, meu Pai querido, a Tua presença, que ele possa sentir o apoio da igreja neste momento, Senhor Jesus. Que ele possa sentir, Senhor, uma igreja forte que está orando por ele, meu Pai querido, que está ao seu lado, meu Pai querido, nesta batalha, Senhor. Meu Pai querido, eu peço também pela vida da Carol, Senhor Jesus, a filha do pastor Joaquim, meu Pai. Senhor, que ela possa, meu Pai, ser forte, meu Pai. Que ela possa, Senhor Jesus, estar cuidando ali da sua família, Pai. Nós sabemos que ela é a única da casa, Senhor Jesus, que ainda não adoeceu, meu Pai querido, e que nós cremos que em nome de Jesus o Senhor irá protegê-la, o Senhor vai guardá-la, meu Pai querido, o Senhor vai dar sabedoria, Pai, para como ela agir, Senhor Jesus. Então, meu Pai querido, nós pedimos, meu Pai, cuida da vida da Carol também, Senhor Jesus, dá sabedoria e graça, meu Pai querido, que ela seja exemplo, meu Pai querido, para a geração dela, meu Pai, para essa geração de jovens, Senhor Jesus. Pedimos, meu Pai querido, que o Senhor cuide dessa família, Senhor, que eles possam se sentir abraçados, meu Pai, mesmo à distância pela igreja, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai querido, nós lembramos também da família do pastor Valdemir, meu Pai querido. Senhor, nós estamos longe, meu Pai, mas que ele possa sentir o amor da igreja, meu Pai. Que ele possa, Senhor Jesus, sentir que estamos com ele, meu Pai. Senhor, a irmã Sebastiana, meu Pai, sua esposa, Senhor, nós sabemos que ela já estava adoecida, meu Pai querido, passando ali por alguns problemas de saúde, meu Pai querido, mas, Senhor, nós pedimos que o Senhor proteja-a, meu Pai, que o Senhor, possa estar ao lado dela, Senhor, livrando-a de todo mal, livrando ela, Senhor Jesus, de toda complicação, livrando ela, Senhor, de toda doença, Pai. Em nome de Jesus, meu Pai querido, cuida dos familiares do pastor Valdemir, Senhor, que eles possam, Senhor, estar protegidos por Ti, Senhor. Que eles possam, Pai querido, sentir que o Senhor já levou sobre si toda enfermidade, meu Pai. Senhor, nós lembramos também da família do Alex, Senhor Jesus. Senhor, que a sua família, Senhor Jesus, possa estar se recuperando, meu Pai. Que eles possam, Senhor Jesus, sentir a Tua presença, Pai. Que eles possam, Senhor Jesus, estar livres dessa doença, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos pela saúde dele, meu Pai. Pela saúde do Alex, Senhor Jesus. Nós sabemos que teve uma dificuldade, Senhor Jesus, um problema de saúde, meu Pai, que o Senhor já está tratando, que o Senhor já está curando, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Então, meu Pai querido, pedimos para as demais famílias da igreja, Senhor Jesus, que o Senhor cuide de nós, Pai, que o Senhor cuide de cada família, Senhor Jesus. Eu peço, Pai, pela minha família, Senhor Jesus. Peço que o Senhor cuide deles, meu Pai querido, que o Senhor cuide do meu filho, da minha esposa, Senhor Jesus, assim como das demais famílias da igreja, Pai. Senhor, nós Te louvamos, meu Pai querido, porque nós podemos participar deste culto, Pai, podemos interceder por cada família, Senhor Jesus, podemos, Pai querido, Senhor, adorar ao Teu nome, Senhor, Te exaltar e dizer o quanto o Senhor és maravilhoso, meu Pai. Nós Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos porque nós sabemos que o Senhor já livrou a cada um, Pai. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai querido, cuida de nós, cuida da nossa família, Pai, e que nós possamos em breve estar retornando, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós Te louvamos e Te agradecemos no Teu santo nome. Amém, Senhor.
Igreja, ainda, né, participando aqui do nosso culto, não é? Eu vou pedir para que você continue conosco neste momento de dízimos e ofertas. Eu vou ler um Provérbios com vocês rapidamente, tá? Provérbios capítulo 3, verso 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primícia de toda a tua renda. Verso 10. Assim se encherão de fatura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Igreja, mesmo nós nos reunimos de forma online, não é? Não utilizando o templo, a igreja precisa continuar honrando com os nossos compromissos, não é? Com aluguel, com conta de luz, conta de telefone, água, não é? Então eu vou pedir para que você continue dizimando, continue ofertando na igreja do Senhor. Amém? Neste momento, né, é a única passagem que nós podemos pôr à prova o nosso Senhor, né? É o único momento em que a Bíblia nos permite que nós possamos pôr à prova aquilo que o Senhor diz para nós. E nós somos prova viva disso, não é? Nós como ofertante, como dizimista, não é? Qualquer um que seja, né, dizimista e ofertante na casa do Senhor pode pôr o Senhor à prova e o Senhor não falha conosco, não é? Embora muitas vezes nós podemos ser falhos com o Senhor não falha conosco. Então eu peço que você continue dizimando, continue ofertando, não é? Se você tem alguma dificuldade de fazer uma transferência, fazer um depósito, alguma coisa, entre em contato conosco, não é? Pode me procurar, pode procurar o pastor que ele me passa o recado que nós de alguma forma iremos conseguir, não é? Recolher o seu dízimo, a tua oferta, para que você não fique sem dizimar. Para você que pode fazer uma transferência, um depósito, eu vou passar para vocês a conta da igreja, tá? É o Banco Itaú, agência 6906, certo? E a conta corrente é a conta 21.508, dígito 9, tá? E também a igreja tem disponível a chave Pix, tá? Para facilitar o nosso dia a dia, tá? E é o CNPJ da igreja que eu vou passar para vocês, que é o 28 769 369 0001 82, tá? Eu vou repetir, é 28 769 369 0001 82. Então a gente tem todas essas facilidades para que você possa estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Amém? Então eu vou pedir para que você neste momento me acompanhe nessa oração para que nós possamos consagrar ao Senhor os nossos dízimos e nossas ofertas. Senhor, nós apresentamos a Ti, Pai, neste momento, Senhor Jesus, os dízimos e as ofertas da igreja, Senhor. Nós não estamos, Pai querido, de forma presencial, Senhor, lá na igreja, Pai. Mas, Senhor, nós apresentamos a Ti, Senhor Jesus, os dízimos e as ofertas de cada um, Pai querido, para que, da mesma forma, Senhor Jesus, possa ser consagrada a Ti, Pai. Para que, da mesma forma, Senhor Jesus, o Senhor possa estar abençoando, Senhor, a cada um, Senhor, que contribui na Tua casa, Pai. Senhor, nós sabemos que neste momento, Senhor Jesus, nós temos a liberdade de Te pôr à prova, Senhor. E nós temos o conhecimento, Senhor Jesus, de que o Senhor nunca falha conosco, Pai. Por isso, Senhor Jesus, eu Te peço, Pai, abençoa cada um, Senhor Jesus, que tem dizimado na sua igreja, Pai. Senhor, eu Te peço ainda, Pai querido, que o Senhor abençoe, Pai, aquele que não tem conseguido dizimar, Senhor Jesus, por estar desempregado, Senhor, por estar passando por um momento de dificuldade, Senhor, que o Senhor possa abençoá-lo da mesma forma, Pai, e que ele possa, Senhor Jesus, ofertar a Ti, Senhor, o Teu coração, o Teu tempo, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor. Ah, meu Pai, aqueles que estão passando por dificuldade, Senhor Jesus, nós sabemos, Pai querido, que o Senhor pode abrir portas, Senhor. Mesmo em meio a essa dificuldade, mesmo em meio a essa pandemia, Senhor, nós cremos que o Teu santo nome, Pai querido, é maior, Senhor Jesus, que qualquer pandemia, Senhor Jesus, que qualquer dificuldade, Pai. Então, Senhor Jesus, nós pedimos, Pai,
que o Senhor Jesus possa, meu Pai, estar abençoando, Pai. Estar abrindo as portas, Senhor Jesus. Estar derramando as bênçãos do céu, Senhor Jesus. Na vida daqueles irmãos, meu Pai querido, que tem dizimado, Senhor Jesus, e ofertado, Pai. E ainda assim, Senhor Jesus, naquele que está passando por um momento de dificuldade, Senhor. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque a igreja tem conseguido se manter e se sustentar, Pai. E pedimos, Pai, que o Senhor toque no coração de cada um, Pai. E que cada um, Senhor Jesus, doe conforme a Tua vontade, Senhor Jesus, doe conforme o Teu coração, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. E que o Senhor possa nos abençoar, Pai. Senhor, nós te agradecemos, Pai querido, por mais este momento, Senhor Jesus, onde nós possamos te honrar com nossos dízimos e com as nossas ofertas, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Bom, igreja, é isso. Então vamos ficar agora com o momento da palavra e que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Nós hoje vamos dar continuidade ao nosso culto de ensino. Nós estamos falando sobre fé e autoridade. E nós demos uma parada na semana passada, até por conta dos meus horários, que eu estava sem condições, de estudar a palavra. Mas nessa noite nós vamos dar continuidade, amém? Eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor lá em Judas capítulo 1, verso 3. Judas capítulo 1, verso 3 diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Vamos orar a Deus. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por essa noite, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu, Senhor, o Senhor nos guardou e nos protegeu, Senhor. Obrigado por ter acordado com vida, Senhor, e o Senhor ter nos sustentado até este momento. Obrigado pela Tua igreja, Senhor, que está reunida nos lares para estudar a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor venha me usar com graça, com poder, com autoridade, Senhor, com unção, Senhor, principalmente, para que eu seja um canal da Tua graça, da Tua voz, Senhor. Humildemente eu te peço, Senhor, venha me usar para a honra e glória do Teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Nós estamos falando sobre fé e autoridade e no nosso último culto de ensino nós começamos a falar como desenvolver uma fé forte. E nós vimos que para desenvolver uma fé forte, nós precisamos batalhar pela nossa fé. E é isso que Judas escreve na sua carta. Ele escreve que ele sentiu de Deus de escrever para aqueles irmãos e exortar aqueles irmãos a batalhar diligentemente pela fé. Batalhar é guerrear, batalhar é lutar, lutar pela fé que uma vez por todas nos foi entregue. Então nós vimos que para desenvolver uma fé forte, meus amados irmãos, nós devemos lutar, batalhar pela fé. E nós vimos também que essa batalha, ela é uma batalha já ganha. Ela foi ganha, pois Cristo Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário. Então é uma batalha ganha. Aqueles que se propõem a se posicionar
em lutar pela fé, pela sua fé, em fazer a sua fé crescer, pode ter certeza de uma coisa: a batalha já está ganha, porque Cristo Jesus, na cruz do Calvário, ganhou essa batalha por mim e por você. É uma batalha ganha, em nome do Senhor Jesus. Amém? Mas, para isso, nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Para isso, nós vimos também que Jesus já venceu por nós na cruz do Calvário. Essa batalha já está ganha. Mas nós precisamos nos firmar na palavra de Deus. Não adianta a gente querer se firmar na nossa palavra, ou da nossa maneira de enxergar, de viver, ou na palavra de outro. Não, nós devemos nos firmar na palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus. É nele que nós devemos estar fundamentados todos os dias da nossa vida. Amém? E no nosso culto também, no nosso último encontro, nós também pudemos ver que para nossa fé ela ser fortalecida, é necessário que a gente conheça algumas verdades da palavra de Deus que podem nos fortalecer a fé. E nós começamos a falar sobre essas verdades, e nessa noite eu gostaria de continuar falando sobre algumas verdades que irão fazer a nossa fé crescer, se fortalecer no nome de Jesus. Amém? Nós podemos ver que a primeira dessas verdades é ter uma revelação sobre uma nova criatura em Cristo Jesus. Sobre o que é ser uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós podemos ver que essa nova criatura foi criada por Deus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Deus, quando Ele nos fez nova criatura, Ele fez o que tinha de melhor. Ele não fez qualquer coisa. Quando nós um dia nascemos de novo, meus amados irmãos, nascemos do alto, nascemos do Espírito Santo, Deus nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós podemos ver que essa nova criatura é como se fosse um poema. Um poema não se faz de qualquer maneira. Um poema, o poeta, ele usa as melhores palavras, ele usa as melhores ideias. E assim nós somos em Cristo Jesus. Nós somos como se fosse um poema, uma composição de Deus. Amém? Glória a Deus por essa verdade incrível, incrível que nós nunca podemos nos esquecer. Quando a tristeza bater, quando a adversidade bater, nós podemos olhar para nós, para aquilo que Deus já fez, para aquilo que Deus está fazendo e para aquilo que Deus fará na nossa vida. E podemos nos alegrar, podemos louvar a Deus, podemos engrandecer a Deus por aquilo que Ele fez. Amém? Glória a Deus por isso, meus irmãos. Glória a Deus por essas verdades. E nós também pudemos ver uma outra verdade. Nós pudemos ver que nós fomos redimidos. Ser redimido é quando um escravo era comprado e logo em seguida ele era liberto. E foi exatamente isso que Jesus fez por nós, na cruz do Calvário.
Nós estávamos presos aos nossos pecados, aos nossos delitos. Era-nos impossível nos salvar. Mas Jesus, na cruz do Calvário, Ele morreu por mim e por você. Ele nos comprou por preço precioso. O preço foi o seu sangue. O seu sangue foi a moeda que nos comprou, meus amados irmãos. Ele nos comprou para nos libertar. Ele nos comprou para nos tornar filhos de Deus e co-herdeiros com Ele das promessas celestiais que Deus tem para nós, meus amados irmãos. Nós somos eternos. Nós temos as promessas de Deus que um dia nos foram outorgadas em Cristo Jesus. Nós somos herdeiros, co-herdeiros juntamente com Ele das coisas celestiais, meus amados irmãos. Que nossos olhos possam estar firmes nas coisas que importam, que são eternas, não nas coisas que são temporais. Diante dessa crise que se abateu sobre a minha família, teve um dia que eu estava muito triste, angustiado. Eu estava aqui no meu escritório orando a Deus, até irado por estar passando por isso, mas o Espírito Santo de Deus me falou: você é precioso. E Ele encheu meu coração de paz. Ele me fez enxergar os detalhes, os pequenos detalhes do cuidado do Senhor sobre a minha vida, a vida da minha família. E é assim, meus amados irmãos, que nós somos. Nós somos preciosos aos olhos de Deus. Ele nos comprou. Ele nos redimiu. E nos deu liberdade. Nos tornou livres, nos tornou filhos de Deus. Filhos adotados de Deus. Que glória é isso, meus amados irmãos. Ter a presença de Deus. Ter a paz do Senhor. Saber que Ele está no controle de todas as coisas e nada pode mudar isso. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. E nessa noite, meus amados irmãos, nós vamos continuar falando sobre algumas verdades que fortalecem a nossa fé. Nós vimos a primeira das verdades é que nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Nós vimos que nós fomos redimidos. E nessa noite eu queria continuar falando com vocês sobre mais uma verdade. A verdade de compreender a nossa justificação. Para nós éramos impossíveis ser justos aos olhos de Deus. Mas Jesus é a nossa justiça. Nós fomos salvos não pelas nossas boas obras, porque a nossa natureza, ela é má, ela é ímpia, ela é perversa. A nossa natureza humana, ela é depravada. Nós não somos bons. Mas Jesus foi bom, Jesus nos justificou para que nós pudéssemos ter acesso a essa justificação. Eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus porque um dia Ele me justificou. Em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, diz assim: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Oh, meus queridos, glória a Deus, porque nós somos de Cristo. E nós nos tornamos da parte de Deus em Cristo Jesus sabedoria, justiça. Deus, quando nos olha, Ele nos enxerga como justificados.
em Cristo Jesus. Amém? É dessa forma que Deus olha para nós. Não é para nossas boas obras, porque nenhum de nós é bom. Lembra do jovem que se aproximou de Jesus e perguntou: bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Olha a pergunta que ele fez para Jesus, aquele jovem rico. Como se nós pudéssemos fazer alguma coisa para ser salvo, para merecer o reino de Deus. E Jesus responde para ele: por que é que você me chama de bom? Bom só existe um, que é o Pai. Ou seja, nós não somos bons. E nada do que nós poderíamos fazer poderia ser capaz de nos dar essa vida eterna, o reino de Deus. Mas, em Cristo Jesus, diz a palavra, da parte de Deus, nós nos tornamos justificados. Aleluia, glória a Deus por isso. Amém? Glória a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21 diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus, que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por mim e por você, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, nós somos justificados. Quando Deus olha para nós, ele não enxerga mais o pecado, ele enxerga a justiça de Deus em Cristo Jesus na nossa vida, meus amados irmãos. Estar justificado, meus queridos amados irmãos, é se colocar diante do trono de Deus, diante da presença dele, sem nenhuma culpa, sem nenhuma condenação, sem nenhuma indignidade. Meus amados irmãos, quando nós nos colocarmos diante de Deus, na presença de Deus, nós devemos agir não com culpa, não com indignidade, mas como se nós pertencêssemos a Ele, sempre em Cristo Jesus, sempre por causa de Jesus, sempre por causa da cruz de Cristo, sempre por causa do sangue de Cristo que nos purificou e nos fez justiça, nos fez justificados. Nós devemos comparecer diante de Deus como se o pecado não existisse mais. Amém? Glória a Deus, que verdade tremenda, que aumenta a nossa fé, que fortalece a nossa fé. E por quê? Porque nós devemos comparecer com tanta confiança diante de Deus, diante do trono de Deus. Porque Cristo Jesus levou todo o nosso pecado. Toda a justiça de Deus foi satisfeita em Cristo Jesus na cruz do Calvário por nós, que não merecíamos a salvação, mas Ele fez isso por nós. Nós estamos, meus amados irmãos, justificados. A dívida já foi paga. O escrito de dívida que era contrário contra a minha vida e a sua, ele foi rasgado na cruz do Calvário para que nós fôssemos aceitos diante de Deus como justos. Aleluia! Glória a Deus por essa verdade tremenda e que isso possa fortalecer a minha fé e a sua fé. Nós estamos na presença de Deus, meus amados irmãos, hoje. Nós podemos entrar na presença de Deus hoje, com toda a confiança. Não só quando nós morremos, não hoje. Jeremias capítulo 31, verso 34. O profeta diz assim: diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados eu jamais me livrarei.
Deus em Cristo Jesus nos perdoou os nossos pecados e diz a palavra que Ele jamais se lembra dos nossos pecados. O inimigo pode ir diante de Deus e falar: olha, o meu servo tem quantos pecados ele tem, e acusar os nossos pecados diante de Deus. Mas Deus responde para ele: aonde é que você está vendo pecado? Eu não enxergo pecado algum sobre o meu filho, sobre a minha filha. Porque eu só consigo enxergar o sangue do meu Filho Jesus Cristo sobre a vida dele. E é essa marca que nós temos, meus amados irmãos. Essa é a confiança que nós temos de que Ele não se lembra mais dos nossos pecados. Ele nos salvou. Oh, glória a Deus! Diz a palavra lá em Romanos, capítulo 3, verso 21 a 25. Diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Oh, glória a Deus! A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória, carecem da presença de Deus. E que todos foram justificados gratuitamente. Não foi por obra alguma, porque ninguém poderia fazer nada, mas gratuitamente por sua graça. Graça é favor imerecido. Graça é Deus dando tudo a quem não merecia nada, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, no sangue de Cristo, o sangue que nos purifica de todo o pecado, o sangue que é a marca de que nós somos filhos e redimidos e justificados. No sangue, Deus nos aproximou dele. No sangue de Cristo, Deus nos aproximou dele mediante a fé. Por isso que isso nos fortalece a fé, mediante a fé, para manifestar a justiça de Deus. Glória a Deus por isso. Por quê? Porque Ele nos purifica de todo o pecado. Todo. Todo é 100%. Se Ele nos purificou de todo o pecado, quanto é que sobrou? Nada. Graças a Deus por isso, por essa verdade incrível. Em 1 João capítulo 1, verso 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda nossa injustiça. Amém? Deixa essa verdade, a verdade da justificação, fortalecer a tua fé nessa noite. E você que está triste, você que está com um sentimento de culpa, com um sentimento de condenação, saiba que você, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, é justificado, é filho. Foi comprado pelo sangue precioso do Senhor Jesus. Amém? Que verdade maravilhosa. Uma segunda verdade nessa noite, meus amados irmãos, é que nós devemos saber usar apropriadamente o nome de Jesus.
Saber usar apropriadamente o nome de Jesus é para os filhos, é para aquele que um dia nasceu de novo, que é nova criatura. Amém? Lá em João capítulo 16, verso 23 e 24, diz assim: naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade eu vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Grave bem isso. Se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome, ou seja, no nome de Jesus. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Veja o que diz o versículo de o apóstolo João está falando, que Jesus está nos dizendo que nós devemos pedir se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, Ele nos concederia no nome de Jesus. No nome de Jesus. E o Senhor Jesus fala ainda: até agora vocês nada tendes, porque nada tendes pedido em meu nome. Vocês não pediram nada no meu nome. Pedi para que vocês possam receber, para que a vossa alegria seja completa. Então Jesus fala: vocês não pediram nada no meu nome, peçam, e vocês vão receber, para que vocês recebam uma alegria completa. Então veja que há uma importância do nome de Jesus. Nós temos que saber usar o nome de Jesus. Quando as coisas não vão muito bem, meus amados irmãos, nós devemos orar com a autoridade que o Senhor nos dá de filhos, de justificados, e saber usar o nome de Jesus. Amém? Essa é uma verdade que faz a nossa fé crescer, que fortalece a nossa fé. Toda a autoridade que Jesus tem também está em seu nome. E nós podemos usar o nome dele, porque somos filhos. Amém? Vocês estão comigo? Estão compreendendo? Então Deus nos chama nessa noite a sair da nossa comodidade espiritual, da nossa letargia espiritual, e andar sob os passos da fé e usar apropriadamente o nome de Jesus. Veja que essa revelação era conhecida dos discípulos. Os primeiros discípulos, eles conheciam essa revelação do poder do nome de Jesus. Isso está lá em Atos capítulo 3, verso 6, que diz assim: Pedro, porém, lhe disse: eu não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, veja Pedro falando, eu não tenho dinheiro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Olha aqui, meus amados irmãos, Pedro falando para aquele enfermo que ele não tinha dinheiro algum, mas ele tinha algo. O que é que ele tinha? Ele tinha a revelação do nome de Jesus. E, portanto, com aquela autoridade, com aquela fé tremenda, Pedro vira para aquele homem enfermo e diz: o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E aquele coxo, de um salto, aquele paralítico de um salto, começou a andar, por causa que Pedro falou na autoridade do nome de Jesus. Amém? Nós devemos ter essa autoridade. Deus nos chama a ter essa autoridade, a não se conformar com as coisas, a não se conformar quando as coisas vão de mal a pior, a não se conformar quando as coisas não vão bem, quando o inimigo estiver
nos afrontando, quando a enfermidade estiver nos afrontando, então, meus amados irmãos, que nós nos levantemos na fé, na autoridade que nós temos no nome de Jesus Cristo, e então nós intercedamos e nós expulsemos todo espírito contrário à nossa vida, todo espírito de enfermidade. Eu declaro sobre a tua vida nessa noite que todo espírito de enfermidade que se abateu sobre a tua vida vai bater em retirada agora, em nome de Jesus. Porque é o Senhor que nos sara, é o Senhor que nos dá a cura, é o Senhor que nos cura, né? Ele é o Jeová Rafá. Aleluia! Deus nos chama a ter essa revelação nessa noite. Amém? Usar o nome dele de uma forma tremenda. Uma terceira verdade que eu quero dividir com você nessa noite é a verdade de agir conforme, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Veja, hoje nós já falamos sobre a primeira verdade, que é a justificação. Somos justificados. A segunda verdade, que é saber, ter a revelação para usar o nome de Jesus, que há poder no nome de Jesus. E agora a terceira verdade, a agir de acordo com o que a palavra de Deus diz. Lá em Tiago, capítulo 1, verso 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então Tiago ali na sua carta, dizendo para nós não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra. Nós temos que colocar em prática a palavra de Deus. Amém? E Tiago também, no capítulo 2, verso 20 a 24, diz assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu a Escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. Veja, nós temos que compreender que Tiago não está falando que nós não somos justificados por fé. Ele não está contradizendo o que Paulo fala lá em Romanos, que nós somos justificados por fé. Mas ele está falando aqui que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, ou devemos apenas ter fé, mas nós devemos praticar a nossa fé, praticar a palavra. Ele está falando aqui que o que adianta a gente saber, né, a palavra se a gente não colocar em prática. É isso que ele está falando. Então, quando a gente sabe o que tem que ser feito com base na palavra, então nós devemos ter fé e colocar em prática e andar na fé. Amém? Foi assim que aconteceu com Abraão. Ele usa o exemplo de Abraão. Quando Abraão vai ali sacrificar Isaque no altar, ele está agindo, ele está praticando. Ele não teve só apenas fé, ele também praticou. É isso que o Tiago está falando aqui. Que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Por isso que ele foi chamado amigo de Deus, né? Ele teve fé que Deus iria ressuscitar Isaque, mas ele teve que levar o Isaque. Que adianta ele ter ficado lá na casa dele, quando Deus pediu o seu filho, e não ter feito nada? Não adiantaria nada, mas ele agiu. É isso que Tiago está falando aqui, que a gente tem que agir de acordo com o que a palavra de Deus nos diz, meus amados irmãos. Então nós temos que nos levantar. Nós temos que nos levantar em fé e agir e declarar com a nossa boca
andar na fé, praticar a palavra. Lembra quando Pedro andou sobre as águas? Ele fala para Jesus assim: Mestre, se é o Senhor mesmo que está aí sobre as águas, andando sobre as águas, então ordena para que eu vá até contigo, vá até o Senhor, andando também por sobre as águas. E Jesus fala o que para ele? Vem, pode vir. Diz a palavra que Pedro colocou os pés nas águas e não afundou. Os seus primeiros passos ele deu sem afundar. Se ele tivesse tido a fé, até se ele não tivesse olhado para a força do vento e das águas, ele tinha conseguido andar até onde Jesus estava. Mas ele colocou os pés nas águas e não afundou. Os seus primeiros passos ele não afundou. E Deus nos chama nessa noite a andar por fé, a praticar a palavra. Amém? Tem enfermidade que está na nossa vida que não é para a morte. Então começa a repreender essa enfermidade, começa a repreender esse espírito de morte. Amém? Glória a Deus por isso. Isso me lembra de um post que eu coloquei essa semana, do Reinhard Bonk, onde ele escreveu o seguinte: preste atenção, o Senhor providencia as águas, mas somos nós que devemos nadar. Veja bem o que ele está falando. Deus providencia as águas, mas é eu e você que temos que nadar. Temos que agir. Aí ele fala, e sem oração, nós não seremos capazes de nadar. De jeito nenhum. Sem oração, meu irmão, sem a fé, você nem nas águas se joga para nadar. E é isso que ele está falando. E aí ele faz o convite. Então, vá em frente e pule nas águas. As águas de Deus estão fluindo, meus amados irmãos. E as respostas do céu, elas estão chegando para a glória de Deus. Então, meus amados irmãos, pule nas águas, pule em fé, pule em oração. Porque pela fé você vai nadar. E as respostas de Deus vão chegar até a minha vida e até a sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. E eu queria, nesse momento, falar sobre a última verdade, que irá fortalecer a nossa fé. Nós devemos manter a nossa confissão de fé firme em toda e qualquer situação. Confessar significa dizer o mesmo que Deus diz. É falar o mesmo que Deus diz. Lá em Hebreus, em Hebreus capítulo 4, verso 14, diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande e sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O escritor de Hebreus, ele nos faz uma exortação para nós conservarmos firmes a nossa confissão de fé em Cristo Jesus. Sua fé e a minha fé, meus amados irmãos, nunca irá além da nossa confissão. Ou seja, nós temos que tomar cuidado naquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos confessando, ok? Nós temos que dizer o mesmo que Deus diz. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 e 14 diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará
convosco. Amém? Nós cremos. Por isso é que a gente fala. Ou seja, a gente tem que sempre estar falando da nossa confissão, mesmo que Deus diz a nosso respeito das coisas. Porque Ele disse. Então eu afirmo confiantemente. Porque Deus diz na sua palavra a nosso respeito. Então eu posso afirmar com confiança. Lá em Hebreus capítulo 13, versos 5 e 6, o escritor ali de Hebreus diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, nada eu temerei, que me poderá fazer o homem. Então, meus amados irmãos, que nós possamos afirmar confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, eu não vou temer nada. O que é que me pode fazer o homem? O que é que me pode fazer essa circunstância adversa? O que é que pode me fazer essa enfermidade? O que é que pode me fazer a Covid? A Covid pode me tirar o Senhor Jesus? A Covid pode me tirar a paz? O câncer pode me tirar a salvação? Não, jamais. Que nós possamos afirmar confiantemente: o Senhor é o meu auxílio em toda e qualquer circunstância. Eu não vou temer. Eu não vou temer. Amém? Glória a Deus. Lá em Números 14, verso 28, diz assim, Números 14, verso 28. Diz-lhes, diz o Senhor, por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim eu farei a vós outros. Veja que nós precisamos afirmar a nossa confissão, as nossas palavras confiantemente diante de Deus. Nós devemos declarar com a nossa boca, porque Deus está falando ali, que conforme nós falamos aos ouvidos dele, assim ele faria para nós. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 19, diz assim: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus vida e morte, bênção e maldição. Aí o Senhor nos faz um convite e uma exortação: escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Em que nós, nessa noite, possamos então escolher a vida, possamos escolher falar as promessas de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da nossa casa, sobre a vida da nossa família, sobre a vida da nossa descendência, para que a gente viva as promessas de Deus sobre a nossa vida, meus amados irmãos. Amém? Que essa verdade incrível que é manter a nossa confiança diante de Deus, manter a nossa confiança de fé diante de Deus, possa estar viva nessa noite, diante da nossa vida e da nossa casa e da nossa família, sobre os nossos negócios, sobre o nosso emprego. Amém, meus amados irmãos? Que nós escolhamos isso na nossa vida nessa noite. E que essas verdades, elas possam fortalecer a nossa fé nessa noite. A verdade de ser justificado em Cristo Jesus. A verdade de agir, de usar o nome de Deus, o nome de Jesus apropriadamente. A verdade de agir conforme a palavra de Deus diz. E a verdade de manter a nossa confiança, a nossa confissão de fé diante do Senhor. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por estudar a palavra de Deus junto com vocês nessa noite. Que glória foi isso. Que essas verdades possam inundar a minha vida e a sua vida de uma forma maravilhosa. Amém? Vamos orar a Deus?
Pai eterno, muito obrigado por essa palavra incrível que o Senhor deu para nós nessa noite. Que o Teu Santo Espírito possa vir e trazer revelação, que nós meditemos nela, Senhor, e que elas possam se tornar vivas no nosso coração. A verdade, Senhor, do que é ser justificado em Cristo Jesus. A verdade de usar o Teu nome, Senhor Jesus. A verdade de como usar o Teu nome, Senhor. Que há poder no Teu nome. A verdade, Senhor, de como agir conforme a Tua palavra diz, Senhor. E a verdade, Senhor, de manter a nossa confiança e a nossa confissão e a nossa palavra de fé, meu Deus. Faz isso na igreja, Senhor. Edifica uma igreja forte, Senhor, nessas verdades espirituais. Fortaleça a fé do meu querido irmão, aquele que estiver abatido nessa hora, Senhor, que possa ser renovado, possa ser fortalecido na sua fé. Senhor, aqueles que estiver doente, aquele que estiver acamado, aquele que estiver passando por uma situação difícil, Senhor, nessa hora, que a sua fé seja fortalecida nessa hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, meus amados irmãos, por esta palavra e por este estudo. Domingo, às 18 horas, em ponto, nós estaremos entrando para o culto da família. Não deixe de congregar online. Não deixe de congregar virtualmente. Não deixe para ver o culto depois. Não, veja juntamente com os demais irmãos no horário, às 18 horas, em ponto ali. Amém? Vamos estar reunidos para louvar ao Senhor, para ouvirmos uma palavra do céu para a nossa vida. Amém? Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo de Deus possa estar conosco todos os dias da nossa vida. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida. Amo vocês.